Olá pessoal, vamos à nossa aula de regra de 3 simples. Beleza? Vamos dar continuidade ao que a gente estudou em grandeza diretamente e inversamente proporcional, tá? E aplicar um pouco dos conhecimentos aprendidos nesta aula, correto? Então, o que é regra de 3 simples? Regra de 3 simples é um processo prático para resolver problemas que envolvam quatro valores, dos quais conhecemos 3 deles. Tá? Devemos, portanto, determinar um valor a partir dos 3 já conhecidos, para utilizar numa regra de 3 simples. Então aqui eu vou estar listando 3 procedimentos, tá? Que serão bastante importantes para que nós consigamos resolver uma questão de regra de 3 simples. Então, a primeira situação, nós devemos construir uma tabela, tá? Agrupando as grandezas de mesma espécie em colunas e mantendo a mesma linha as grandezas de espécies diferentes em correspondência. Então, isso aqui é justamente para que a gente organize a estrutura, né, da regra de 3, tá? Para ficar bem mais fácil a visualização e posterior a interpretação da questão. Tá? 2. Identificar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcional. Tá? Depois que a gente monta a tabela, a gente vai ver as relações existentes entre as duas grandezas. Tá? E por fim a gente monta a proporção. Tá? Uma regra de 3 simples nada mais é que uma igualdade entre duas frações ou razão, assim como vocês acharem melhor. Tá? Então eu coloquei um exemplo aqui de qual será a nossa postura diante de uma questão de regra de 3 simples. Tá? Então, o que diz aqui? Um trem deslocando-se a uma velocidade média de 400 km por hora faz um determinado percurso em 3 horas. Em quanto tempo faria esse mesmo percurso se a velocidade utilizada fosse 480? Tá? A gente percebe que a velocidade inicial era de 400 km por hora e essa velocidade aumenta para 480. Então, se a gente parar para pensar, o seguinte: se você tem uma velocidade menor e você gasta um determinado tempo, se você aumentar essa velocidade, a tendência é de você fazer um percurso em menos tempo. Tá? Então, só para que vocês consigam assimilar nesse primeiro caso. Tá? Então, vamos voltar a nossa aula. Então, o que a gente tem que fazer primeiro? A gente monta a estrutura, né, da nossa regra de 3, tá? Separando os itens para a gente não confundir. Então, nós temos aqui a velocidade em km e o tempo em hora. Tá? Então, ele diz o seguinte, que com a velocidade de 400 km por hora, ele faz um determinado percurso em 3 horas, tá? Aumentando essa velocidade em 480, em quanto tempo ele consegue fazer esse percurso. Então, se vocês for parar para pensar aqui, tá? Essa aqui é a nossa estrutura. Se vocês for parar para pensar, é o seguinte, foi como eu falei antes. Se você tem uma velocidade, tá? E você faz um percurso num determinado tempo, se você aumentar essa velocidade, com certeza você vai fazer esse percurso em menos tempo. Tá? Então, o que você pode concluir aqui? Tá? Deixa eu só mudar de cor aqui para vocês terem uma visualização melhor. Então, vocês têm aqui a seguinte situação. Você tem aqui que a velocidade ela aumenta e o tempo diminui.
Tá? Se a velocidade aumentou e o tempo diminuiu, nós temos aqui um caso de grandeza inversamente proporcional. Quando a gente vai ter uma grandeza diretamente proporcional? Quando o primeiro evento ele diminuir e o segundo também diminuir. Quando o primeiro aumentar e quando o segundo evento também aumentar. Então, tem que haver uma relação de igualdade, tá? Dessa tendência, né? Entendeu? Na relação entre as duas, na relação entre os dois itens, entendeu? Então, no caso aqui, como a velocidade aumentou e o tempo diminuiu, nós temos uma situação de grandeza inversamente proporcional. Então, aqui a gente fala que é a identificação da relação, foi o que a gente falou antes, né? Então, aqui nós temos que a velocidade aumentou e o tempo diminuiu, tá ok? Então, quando vocês forem resolver uma questão de regra de 3 simples, o que eu vou pedir para vocês? Que aonde está a variável x, de cara vocês já botam a seta para baixo, de cara, tá ok? Aí você faz a interpretação, então dependendo do comportamento aqui, você vai ver se trata de uma grandeza direta ou inversamente proporcional. Tá? Então no caso aqui, como a gente já analisou e viu que trata de uma grandeza inversamente proporcional, então a seta aqui ficaria para cima. Então quando a gente fosse montar a proporção, ficaria da seguinte maneira. Tá? Eu vou botar essa aqui como o primeiro termo da proporção. Então ficaria assim, ó, 3 sobre x, tá? Como aqui vai ser inverso, vai ser 480 sobre 400. Tá? Então essa aqui seria a proporção que a gente estaria utilizando para poder fazer o cálculo dessa regra de 3 simples. Tá? Então aqui eu trouxe para vocês duas questões para a gente estar trabalhando, tá? Essa parte de regra de 3. Deixa eu só mudar a cor aqui. Então vamos lá. A primeira questão diz o seguinte: um muro de 12 metros foi construído utilizando 2.160 tijolos. Tá? Caso queira construir um muro de 30 metros, nas mesmas condições do anterior, quantos tijolos serão necessários? Então a gente vai montar a estrutura, tá? A gente vai separar item a item. Nós temos aqui metros, e nós temos aqui tijolos. Tá? Então, na primeira situação, ela diz que um muro de 12 metros foi utilizado 2.160 tijolos. Então, caso queira construir um muro de 30 metros, quantos tijolos serão necessários? Tá? Então, como eu falei na explicação acima, a gente já bota a seta aqui direto para baixo, tá? Na direção de x. Tá? E agora a gente vai fazer a interpretação. Então, se para construir um muro de 12 metros, nós utilizamos 2.160 tijolos, para construir um muro de 30 metros, nós precisaremos de mais ou menos tijolos? Nós precisaremos de mais, certo? Então, aqui aumentou e aqui aumentou, certo? Então, nós temos aqui uma questão de grandezas diretamente proporcional. Tá? Então, como é que ficaria essa proporção aqui? 2.160 sobre x vai ser igual a 12 sobre 30. Tá ok? Então, a gente já aprendeu a calcular proporção, né? A multiplicação em cruz. Então, vai ser o quê? 12 vezes x vai ser igual a 2.160 vezes
vezes 30, tá? X, bora aqui 12x, quanto dá 21, 3 vezes 6, 18, teve não dá 4, calma aí, 3 vezes 6, 18, deixa eu fazer a multiplicação aqui rapidinho, 21, 60, vezes 3, 18, teve não dá 4, dá 6.480, 6.480, x vai ser igual ao que? A 6.480 dividido por 12. Beleza? Então, como é que ficaria o resto dessa divisão aqui? X vai ser igual ao que? Vamos lá. Quando dá 6.480 dividido por 12, 5 vezes 12 dá 60. Deixa resto 4 aqui, né? Abaixo o olho, 48. Aqui vai dar 4. 4 vezes 12 dá 48. Dá 0. Mais 0 aqui. Então, esqueci de botar mais um 0 aqui, tá? Porque é 30 múltiplo. Tá? Então, dá 5.400 tijolos. Tá ok? Então, serão necessários 5.400 tijolos para construir esse muro de 30 metros. Tá beleza? Ficou claro para vocês? Então vamos à nossa segunda questão. Deixa eu mudar a cor aqui para... Então vamos à nossa segunda questão. Uma equipe de 5 professores gastou 12 dias para corrigir as provas de um vestibular. Considerando a mesma proporção, quantos dias levarão 30 professores para corrigir a prova? Então nós temos aqui o grupo de professor, vou botar aqui prof, e aqui de dias. Tá? Então, 5 professores gastou 12 dias para corrigir uma prova, né? Dividir um vestibular. Então, a questão quer saber em quanto tempo 30 professores gastarão para corrigir as provas. Tá? Aquele mesmo esquema, a gente bota a seta já na direção de x, para a gente fazer a proporção depois que a gente monta a estrutura. Tá? Então vamos à interpretação. Se 5 professores gastam 12 dias para corrigir uma prova, 30 professores vão gastar mais ou menos tempo. Olha, se o número de pessoas aumentou, ou seja, a capacidade o número de pessoas aumentou, então esses 30 professores vão corrigir essas provas em menos tempo, certo? Então, se aqui diminui o tempo e aumentou aqui a quantidade de professor, nós temos uma questão aqui de grandeza inversamente proporcional. Ficou claro para vocês? Então, se 5 professores gastam 12 dias para corrigir uma quantidade de prova, 30 professores vão gastar mais ou menos tempo? Vai gastar menos tempo, correto? Então, aqui nós temos aqui uma questão de grandeza inversamente proporcional. Então, como é que ficaria essa proporção? 12 sobre x igual a 30 sobre 5, tá? Que inverte. Então, aqui a gente pode até dividir direto, ó. 30 por 5 aqui vai dar 6. A nova proporção ficaria o quê? 12 sobre x vai ser igual a 6. A gente também pode simplificar aqui e aqui. Aqui vai dar 1, aqui vai dar 2. Então nós temos que x vai ser igual a 2 dias. Tá beleza? Pessoal, ficou claro aí? Então, pessoal, basicamente é isso, tá? Então a gente encerra a nossa aula aqui de regra de 3 simples, tá?
Daremos continuidade na próxima aula em regra de 3 composta. Tá? Não esquece de curtir as nossas aulas e de se inscrever no canal. Até a próxima aula, um forte abraço a todos vocês.